Nesse domingo eu quero fazer um vídeo que eu espero que dê certo, porque eu não fiz roteiro, eu só tô com as coisas totalmente frescas na minha cabeça, porque a gente acabou de passar por uma expert essa semana, onde nós tivemos grandes nomes trazendo seus ensinamentos, como Taleb, Damodaran, Ray Dalio, Howard Marks, enfim. E a questão é o seguinte, hoje eu queria trazer aí os principais insights do Ray Dalio, mas que outros grandes investidores e nomes que estiveram na expert também tocaram nesse assunto e que muitas vezes divide opiniões e tá tudo bem, é pra isso que a gente faz vídeo, não é pra gerar polêmica, não, mentira, a gente faz vídeo pra tentar trazer um pouquinho mais de conhecimento pra vocês. Por isso, eu já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e me acompanhar até o final do vídeo. Pois bem, primeiro eu preciso ambientalizar todo mundo, né? Quem é Ray Dalio? Pois bem, Ray Dalio, gente, ele é um dos maiores gestores de um hedge fund e ele é aí fundador da Bridgewater Association, que foi fundada lá em 1975. Ele também, gente, criou não, né? Ele é autor deste livro aqui, Princípios de Ray Dalio. E este é um livro, gente, que fala sobre princípios de vida, princípios de trabalho, princípios de relacionamento, enfim. Existem várias questões aqui que botam a gente para pensar e que tranquilamente podem refletir sim nos nossos investimentos e que a gente pode inclusive trazer para os nossos investimentos. Inclusive tem uma parte desse livro que ele fala sobre a questão da culpa, né? Muitas pessoas, elas acabam não assumindo a culpa e querendo apontar o dedo e escolher culpados. E muitos que talvez já estão há mais tempo no mercado sabem como funciona esse mundo dos investimentos. Quando eu acerto, o mérito é meu. Quando eu erro, eu fico tentando encontrar quem foi o culpado que me indicou aquela porcaria daquela ação. Enfim, é isso que acontece e no mundo dos investimentos, e não que seja esse um dos princípios ou uma das melhores reflexões do livro, mas quando eu li me remeteu sim muito ao mercado financeiro. De qualquer maneira, gente, vamos para as falas dele da expert e eu quero trazer inclusive um paralelo de como eu aplico isso nos meus investimentos, como eu utilizo isso ou não, né, se eu concordo ou não com essas coisas. A questão é o seguinte, primeiro ponto, ele soltou uma frase no início do ano que era a seguinte: cash is trash. E aí isso vai totalmente contra o que o Warren Buffett compartilhou que estava fazendo lá na reunião, que foi online, né, da Berkshire, há alguns meses atrás, que ele disse que tinha bilhões em caixa, né, bilhões de dólares em caixa, esperando o melhor momento para se posicionar no mercado. Enquanto Ray Dalio disse que cash is trash. Mas essa questão do cash is trash tem uma explicação e olha, eu vou te dizer que ela é plausível sim, e inclusive o Howard Marks também bateu um pouco nessa tecla. Vamos lá. Cash is trash no sentido de que se eu quero fazer uma reserva de riqueza, o Ray Dalio e o próprio Howard Marks, eles acham que sim, a gente deveria estar colocando o nosso dinheiro em coisas que geram valor ou que tem um valor intrínseco pelo menos, né, e não que é somente o preço da coisa. Então eles falam que muitas vezes ações de empresas ou outros ativos que têm essa capacidade de gerar valor ou ser uma coisa que gere valor, pode ser sim uma alternativa melhor do que efetivamente uma reserva em dinheiro, né? E por quê? Porque muitas vezes a gente pode perder o valor desse dinheiro, né? Muitas vezes a gente tem inflação e tudo mais. E nessa crise que a gente está vivendo, existem algumas coisas que têm acontecido e que elevam um pouquinho o grau de preocupação deles, que é o quê? A política monetária dos Estados Unidos. Então, a gente sabe que dólar hoje compra o mundo e as nossas moedas têm valor apenas nos nossos países. Isso foi uma fala do Ray Dalio. Hoje dólar compra o mundo porque Estados Unidos é uma das maiores potências do mundo e hoje ainda ele tem o privilégio de poder imprimir moeda ou gerar liquidez meio que infinitamente, sabe? Só que isso preocupa um pouco eles. Por quê? Deem uma olhadinha nesse gráfico aqui que eu quero compartilhar com vocês. Aqui a gente tem um histórico dos ativos do Fed ao longo desses últimos anos, né? Então aí tem 2007 até agora 2020. Em 2020, vocês viram que a gente teve um pico muito grande? Pois bem, a gente sabe o quanto o Fed está injetando dinheiro na economia para tentar resolver toda essa situação dessa crise, dessa pandemia por conta de coronavírus. Consequentemente, é óbvio que os ativos acabam se elevando um pouco, porque ele acaba muitas vezes emprestando dinheiro para as empresas, em troca disso ele tem alguns outros ativos, então a gente vê
essa reserva do Fed aumentar bastante. De qualquer maneira, qual é o receio de tudo isso? Que uma hora essa conta chegue e o valor da moeda tenha o seu preço reajustado e aí ela perca o seu valor, ou que até mesmo, por mais que talvez a gente não tenha uma conta tão cara a ser paga lá na frente, ainda assim esse dinheiro ele pode perder aí para a inflação, ainda que ela seja muito pequena. Quando a gente fala para países emergentes e para moedas mais fracas, isso tem um peso muito maior, e por isso que esse cash stretch, em algum momento, ao meu ver, pode sim até fazer sentido. E quando eu olho para a minha filosofia de investimento, eu mesmo não faço caixa esperando o melhor momento para comprar na bolsa de valores, porque eu compro todos os meses, eu faço aporte todos os meses, mas porque a minha filosofia e a minha condição como investidora, a minha condição de vida permite isso. Então, como eu faço aportes de valores que eu considero que são ok, que são números razoáveis, então eu não faço essa reserva em dinheiro, né? Minha reserva de riqueza, né, como eles chamam, estão em ações, fundos imobiliários, fundos de investimento e também em ativos lá nos Estados Unidos. Agora, é claro que depende muito de como você se posiciona no mercado. Na minha situação, quando eu acho que eu tenho que me expor mais em ações, para mim tá tudo bem, muitas vezes diminuir o valor que eu tenho em algum fundo de investimento e migrar para as ações, mas eu não tenho essa reserva em dinheiro em si. O que eles chegaram a comentar também foi um pouquinho sobre o ouro, né? Porque quando a gente fala do Ray Dalio e de um hedge fund, então a gente já entende que esse hedge, né, tem uma certa proteção. Então ele até comentou um pouquinho sobre ouro. Howard Marks disse que ele não é muito fã de ouro, porque ele acha que o ouro ele também não tem essa questão de ter um valor intrínseco. Ele é o preço, ele é o que é. Ele vale o quanto as empresas estão dispostas a pagar e não necessariamente, né, por ter valor ou gerar algum valor por trás disso. De qualquer maneira, a gente sabe que Ray Dalio, ele comentou um pouquinho sobre ouro, justamente quando a gente fala nessa questão de proteção. Mas os ativos que têm esse poder de talvez gerar juros, né, e gerar algum valor, tem sido a preferência. Então esse cash stretch muito se explica por conta disso. Agora, gente, olhando para um outro aspecto muito importante, ele também falou sobre a questão da diversificação. E aí você vai pensar, poxa, mas de novo diversificação, Bia, você sempre tá falando sobre isso. Não é somente diversificação em ativos e em setores. Ray Dalio, ele frisou que a gente precisa estar exposto globalmente. A gente precisa se expor a economias diferentes. Se alguém acompanhou também a entrevista do Damodaran, ele também disse que ele analisa empresas do mundo inteiro em busca de oportunidades e que ele não se limita apenas a uma economia. Então, essa diversificação, ela é importante não somente por uma proteção, por exemplo, de uma rentabilidade, que às vezes pode ter uma crise que afeta mais o nosso país do que uns Estados Unidos ou uma Europa da vida, mas também por uma questão de proteção patrimonial, porque a gente não sabe quando as regras do jogo podem mudar ou que em situação o nosso país pode se colocar, e que talvez a gente ter essa reserva de riqueza em outros lugares podem trazer essa proteção patrimonial, além de, claro, da diversificação dos investimentos. E aí, sobre esse tema, quem tá me acompanhando aí já há um bom tempo, sabe que eu comecei recentemente, e eu digo recentemente porque foi final do ano passado, a alocar alguns recursos e alguns ativos no mercado americano. Ainda não trouxe muito conteúdo sobre isso, porque eu confesso que como é algo recente, eu realmente quero tatear esse mercado, eu quero olhar todos os diferentes ativos que a gente tem para explorar, as características de cada um, para trazer esse assunto com mais bagagem e mais expertise para vocês. Mas eu entendo que sim, a gente olhar para o mercado lá fora ou para outras economias é importante para diversificação, não somente do portfólio, mas também do nosso patrimônio. De qualquer maneira, gente, eu acho que esses foram dois aspectos que foram bem comentados aí por vários outros participantes do mercado. Se vocês quiserem, ao longo dessa próxima semana, eu posso trazer talvez outros insights, outras coisas, né, que aconteceu aí na Expert, mas hoje eu quero ficar por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e eu sei que vocês têm que curtir aí o resto do dia de vocês, com a família, estudando um pouco mais, enfim, programando a semana de vocês ou tendo um pouquinho de lazer, beleza? Deixem seus comentários aqui, colocando a sua opinião, não esqueçam dos princípios de Ray Dalio, se você é do time Cash Stretch ou Cash
cash sking, também escrevam aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que isso vai gerar um debate muito interessante, beleza? Um beijo no coração de todo mundo, tenham uma excelente semana e eu vejo vocês no próximo vídeo.